Olá, eu me chamo Alexandre Reis e neste vídeo eu quero te mostrar como é por dentro o nosso curso Como Fazer Análise de Negócio utilizando apenas o Excel. Desde já eu quero te dizer que esse curso não é focado nas ferramentas avançadas no Excel ou nos gráficos mais aperfeiçoados, mas sim voltado para análise de dados. Como é que você consegue implementar as etapas da análise de dados somente no Excel? Esse curso foi desenvolvido para você que é um analista de negócio, para você que precisa ter essa visão de analisar dados utilizando o Excel. Você que não é oriundo da área de TI, você que precisa de uma ferramenta para trazer respostas às decisões mais críticas de dentro do ambiente corporativo que exigem gestão de negócio, que exigem resposta dos dados. O que nós chamamos muito comumente de gestão data-driven ou tomada de decisão informada. Essa é a sua plataforma e aqui está o seu curso. Eu quero te mostrar com detalhes como é que você vai fazer e como você vai tirar o melhor proveito. Fazendo a inscrição no curso, você vai cair dentro dessa plataforma através de um login que você vai receber no seu e-mail. E chegando aqui dentro dessa plataforma, de cara você tem uma aula que é só para download. Aqui eu te dou instruções de utilização da plataforma e como você vai fazer para tirar o máximo de proveito desse curso. Logo em seguida, a gente tem a aula zero. Por que aula zero? Que ela é uma aula de alinhamento de linguagem. É uma aula extremamente conceitual, onde nós vamos focar no alinhamento de linguagem de dados, para que você não fique perdido quando eu falar num determinado termo técnico. E depois a gente já começa a trabalhar com a parte prática. E é claro, muito conceito envolvido. A gente tem a aula 1, que é a mentalidade em data-driven, né? E a antifragilidade de dados, a questão de segurança e tudo mais, utilizando somente o Excel. E na sequência, nós temos a aula 2, que é a utilização do Power Query, onde eu te mostro como você consegue fazer tudo mais fácil. Você vai deixar de utilizar os PROC-Vs, PROC-X da vida para poder relacionar dados utilizando uma ferramenta eficiente. Na aula 3, a gente tem uma parte de conceito muito importante na análise de dados, que é fazer a análise exploratória, ou seja, aquela parte de reconhecimento do ambiente, do território dos dados. Porque todo projeto de análise de dados começa assim. Você tem uma grande quantidade de dados, de fontes de dados distintas, mas primeiramente você tem que ver como é que aquilo se conecta e o que tem de informação dentro desses dados, se essa informação consegue responder às necessidades de negócio. É aqui nessa etapa que a gente verifica isso. E depois a gente fala do muro do Excel. Ou seja, quando o canivete suíço Excel, que serve para tudo, quando ele não consegue mais responder ao negócio. E aí, o que a gente faz? A gente trata desse assunto na aula 4. Na aula 5, a gente tem a análise explanatória, que é como você vai deixar isso disponível para quem está consumindo essa informação. E, detalhe, trabalhar com o data storytelling, né? Contar história dos dados. É isso que a gente vê na aula 5. Essa ferramenta é muito importante para a questão de comunicação da informação, daquilo que você conseguiu obter de insight através dos dados. E depois nós vamos para o over delivery, que é o quê? A entrega de ouro. Um dashboard rápido, mas com um design incrível que você vai fazer nessa aula junto comigo para poder apresentar os seus insights. E depois o nível desejado, que é o MBA. Como o MBA em Data Analysis e Business Intelligence consegue te ajudar no seu dia a dia. E é claro que eu tenho que te dizer que esse MBA não é focado em ferramentas de TI, e sim em análise de negócio. Então você que é da área de RH, você que é da área financeira, você que é da área de logística, da área administrativa e precisa de ferramentas para elevar as suas análises, fugir um pouco do Excel, né? Porque chega um momento que ele bate no muro, que é o que a gente tem aqui na aula 4, você tem um MBA que vai trazer todas essas respostas para você. E é claro, eu tenho que te dizer, esse MBA vai te trazer
todas as ferramentas necessárias para você fazer e implementar análise de dados e BI com excelência dentro da empresa, mesmo que você não seja da área de TI. Mas não é só isso. Ele te coloca um passo à frente para as oportunidades corporativas. E o que eu quero dizer com isso? Quando a oportunidade para aquele cargo totalmente esperado, aquele cargo que você almeja, quando essa oportunidade chegar, você vai estar totalmente preparado. E é isso que eu te mostro nessa aula 7 e dentro de todo o nosso curso Como Fazer Análise de Negócio utilizando apenas o Excel. Para mim, esse curso é um divisor de águas em uma carreira corporativa, porque ele vai te direcionar para uma análise de dados mais avançada e com ferramentas necessárias para isso e não necessariamente ser da área de TI. Beijo no seu coração, vem comigo e eu te vejo dentro do nosso mini curso.